Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse painel que vai falar de celeiros de soluções climáticas. O Brasil é um país que é mega biodiverso, que tem uma matriz energética limpa como poucos têm e que tem um potencial enorme com minerais estratégicos. Isso põe a gente num... Alô? 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 Bom, parou. Funcionou de novo? Tá bom. Isso põe o Brasil num posicionamento estratégico global importante, sobretudo no que é o potencial que a gente tem dos nossos ecossistemas naturais e, relacionado a isso, a nossa economia. A gente tem um painel aqui muito dinâmico e muito diverso, que vai poder falar um pouco de diferentes perspectivas sobre as oportunidades que a gente tem no Brasil e quais são essas soluções climáticas que a gente pode ver de pontos de vista diferentes. Nós temos aqui o Emílio Lebre Laroveri, que é um professor conhecido, que eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos, é um grande cientista, que conhece muito do setor em particular energético do Brasil e de toda a agenda também da mudança do clima desde o começo um pouco desse diálogo na convenção e que vai poder dar um pouco essa perspectiva mais de qual que é o potencial em termos de cenários estratégicos para o Brasil. Nós temos aqui também o Geraldo, que é gerente de sustentabilidade da Natura, que vai falar um pouco sobre a estratégia de médio e longo prazo da Natura, de sustentabilidade, pensando na Natura como esse grande potencial de canalizador, investidor em produtos da natureza. O querido Marcelo Brito, que é um grande líder nosso aqui, não só em tudo que é o uso da terra, a agricultura sustentável, mas na Amazônia, trabalhando com os diferentes governos para dar um pouco essa perspectiva amazônica e essa perspectiva também de política pública. E a Vivian, que vai contar um pouco para a gente sobre como é que a Vale, que é a maior empresa nossa de mineração, está vendo esse setor relacionado a essas oportunidades para o Brasil. Então, eu queria começar a nossa conversa, Emílio, com você. Quais são os caminhos, assim, na tua pesquisa acadêmica, na análise que você tem feito de cenários, sobre esse potencial que o Brasil tem, em particular, na transição energética e na industrialização verde? Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, a gente precisa prosseguir a transição energética. O Brasil já está na metade do caminho. Metade da energia consumida no Brasil é renovável. Em energia elétrica, temos 88%, 89% de energia elétrica de fontes renováveis. Agora, precisa aprofundar e não andar para trás. O Plano Clima, recentemente divulgado, em sua versão preliminar, coloca, por exemplo, que a meta para eletrificação daqui a 10 anos, em 2035, recua, tem menos do que agora 88%, 89% na energia elétrica. A gente precisa ter uma política de Estado, não de governo, com objetivos cada vez mais ambiciosos e não andar para trás. Segundo, como compatibilizar essa transição energética com uma reindustrialização verde? A sua pergunta, em primeiro lugar, é bom lembrar que o Brasil está se deindustrializando, né? Em 1985, a indústria representava 36% do PIB brasileiro. Em 2022, caiu para 13%. Então, não é uma pequena deindustrialização. E nós temos tudo para ter uma reindustrialização verde, se a gente apostar naqueles segmentos que a gente já tem uma vantagem comparativa natural, devido ao nosso potencial de recursos naturais renováveis, que a Maria mencionou, e que são, por exemplo, minerais críticos, esse eu acho que é um dos mais importantes, baterias e componentes, eletromobilidade, biocombustíveis de aviação e transporte marítimo, bioeconomia, fertilizantes verdes, aço verde e, nas energias renováveis, aerogeradores eólicos
em que a gente já tem 85% a 95% de conteúdo nacional no Brasil, diferentemente da energia solar, graças a uma política de aumento progressivo do conteúdo nacional através, principalmente, do crédito do BNDES. E não basta, então, apenas produzir energia renovável, mas utilizar a energia renovável para produzir bens e serviços nesses segmentos. E aí teremos um caminho para reindustrializar o Brasil. O Nova Indústria Brasil, o plano do governo, já coloca bastante instrumentos nesse sentido, né? Por exemplo, até encomendas do setor público, né, que podem privilegiar produtos verdes e indústrias verdes. E a segunda parte da tua pergunta, né, políticas públicas e instrumentos econômicos, o Nova Indústria Brasil é uma primeira política pública, e instrumentos econômicos, eu diria, primeiramente, fazer com que a transição avance na parte econômica. Hoje nós temos mais subsídios no Brasil para energias fósseis do que para energias verdes. E o que é pior, os subsídios ficam nas energias fósseis estagnados e sendo renováveis. Ontem, a Câmara aprovou uma medida provisória, né, que mantém subsídios a uma mina e uma termoelétrica a carvão mineral no Rio Grande do Sul até 2040. Claro que precisamos de uma transição justa, gradual e progressiva para a região sul, para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas não podemos ficar parados no mesmo lugar até 2040. Então precisamos ter uma política de Estado com, progressivamente, né, reduzir esses subsídios e deslocá-los dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. Da mesma forma, o crédito. Eu citei o exemplo da energia eólica, né, o aumento do conteúdo nacional nessas cadeias de valor desses 8 segmentos que acabei de mencionar para a reindustrialização verde. Precisamos também de mecanismos inovadores no financiamento. O custo de capital no Brasil ainda é extremamente elevado e precisamos, então, aumentar investimentos, mobilizando investimento privado. Para isso temos que diminuir o risco, né, Brasil, o risco dos projetos e buscar, inclusive, condições para atrair investimento direto estrangeiro e baixar esse custo de capital usando mecanismos inovadores que temos agora que discutir na COP30, por exemplo, o maior uso de garantias, como viabilizar isso, todos os obstáculos que existem contra isso, né, para poder entrar. E a mineração em particular, né, que, finalizando, o que pode ser uma mineração sustentável dentro desse quadro, obviamente a Vivian vai tratar disso com muito mais propriedade e profundidade do que eu, mas eu diria apenas, inicialmente, que a gente precisa reforçar, né, os mecanismos de política pública de gestão ambiental, estudos prévios de impacto ambiental, avaliações ambientais estratégicas voluntárias pelas próprias empresas, de forma que os novos projetos de greenfields, né, possam ter a tecnologia de benchmarking. A tecnologia tem limitações, mas a nova tecnologia hoje já pode reduzir cerca de 50% do consumo de água e a pegada de carbono dos produtos minerais, em muitos casos, em muitos exemplos. Então, creio que isso tem que estar sempre bem promovido, e o instrumento de licenciamento ambiental serve para isso também. Em termos de instrumentos econômicos, a nossa mineração tem que se inserir nas cadeias de valor globais. Claro. E para isso precisa certificação de sustentabilidade, certificação de menor pegada de carbono. Senão nós não vamos vender nossos produtos num mundo que cada vez mais utiliza, né, em termos de preferência do consumidor, esse tipo de critério. Então temos vários mecanismos que podem ser acionados nesse sentido, né, seja do ponto de vista de gestão pública, seja do ponto de vista de instrumentos econômicos.
Excelente, Emílio. Acho que abre já provocando um pouco todo o painel, os minerais críticos, os biocombustíveis, os fertilizantes verdes, o aço verde, a bioeconomia e também um pouco essa discussão que eu acho que é importante a gente ter aqui para ponderar, que é como é que a gente olha todas essas oportunidades em termos de agregação de valor, de promover tecnologias novas, como é que a gente pode valorizar a nossa matriz elétrica renovável dentro dessas indústrias e tomar muito cuidado justamente que esse retrocesso que pode acontecer, que você fala mesmo no plano clima, de chegarmos a depender menos de renováveis, o quanto isso pode impactar também a própria qualidade do nosso aço verde, do nosso produto de indústria verde, o fertilizante verde, o hidrogênio verde, que são oportunidades que estão aí porque a gente tem uma matriz muito limpa, né? Geraldo, a gente vai passar um pouquinho para ti agora, e pensando mais agora na bioeconomia, né, e em toda a agenda também que vocês têm apoiado, inclusive na Amazônia, eu queria escutar um pouco como é que você vê essas oportunidades desde uma empresa de setor privado, em criar incentivos, e como é que você vê essa questão também que o Emílio comentava, da gente ter uma vantagem comparativa, mas o que a gente precisa fazer também para ser mais competitivo? Maria, obrigado. É esquisito a gente se ouvir, né? Maria, obrigado. Bom dia a todos e a todas, caros colegas. Eu posso tirar? Ótimo, melhor. É uma alegria estar aqui. Queria agradecer ao time do IBRAM pelo convite. Eu vim para cá, confesso, pensando em como que o setor de bens de consumo, uma empresa de cosméticos, pode contribuir para a discussão tão complexa que é a agenda de mineração no Brasil. E, no fim, eu acho que são dilemas muito parecidos que a gente compartilha. De alguma maneira, a Natura, uma empresa de cosméticos, e as empresas de mineração dependem da natureza, dependem do território para gerar e construir valor. E ao longo das últimas décadas, a gente tem sido provocado ou pressionado a repensar e reconstruir a relação que a gente tem com a natureza e com o território. Eu acho que ao longo dos 25 anos de atuação e de desenvolvimento da sociobioeconomia na Amazônia, talvez o principal aprendizado da Natura é que o território ele pode ser uma infraestrutura muito potente em termos de tecnologia, de biologia, em termos sociais, para a transição econômica daquele próprio território. E para tentar construir uma ponte entre o universo da mineração e os aprendizados que a gente teve como Natura, eu queria desmontar esse modelo da Natura em duas grandes engrenagens. Uma primeira é a estruturação da oferta territorial da sociobioeconomia. E a segunda é construir demanda para a escala e consumo dessa oferta da sociobioeconomia. Quando a gente fala de estruturar a oferta, é fundamental a gente fazer com que o território ele seja capaz de construir valor, de criar de maneira contínua e de maneira competitiva valor. A gente demorou pouco para entender que não fazia muito sentido a gente coletar uma castanha no Pará e levar ela para ser processada em uma manteiga ou em óleo em São Paulo. Então, um dos exemplos que eu queria trazer sobre infraestrutura local, que é um exemplo que, talvez de todos os projetos da Natura, é o que eu mais me orgulho, são as 21 agroindústrias que a gente desenvolveu ao longo das últimas 2 décadas em comunidades agroextrativistas locais. Essas agroindústrias, elas têm um papel super interessante de, no território, onde o insumo ele é coletado ou ele é plantado, as comunidades têm um papel de processar isso em óleos e manteigas. Isso faz com que a gente tenha um incremento relevante de 60% da renda a partir dessas agroindústrias. Um efeito interessante também que a gente tem visto nos territórios que a gente conseguiu construir essas agroindústrias é uma alta possibilidade de transição geracional entre as famílias das comunidades e cooperativas. Então, a agroindústria abre uma nova perspectiva do que é progresso localmente para as comunidades que vivem aí. Acho que outro exemplo interessante, acho que o Emílio aqui é um representante do universo acadêmico, que talvez o papel das empresas também, dentro dessa lógica de estruturação de oferta local, é garantir que os aprendizados construídos dentro dos universos acadêmicos sejam implementados em termos de novas práticas agrícolas, de novas práticas funcionais dentro do território. Acho que um exemplo interessante também, o Marcelo está aqui e ele viu esse projeto de perto. Ao longo dos últimos 15 anos, a gente desenvolveu o sistema agroflorestal de óleo de palma em Tomé Açu, que é o SAF-Dendê.
E ele é um exemplo interessante também sobre como a gente pode utilizar ciência aplicada para aumentar a competitividade local de um território. É o primeiro sistema agroflorestal do mundo de óleo de palma e ele foi feito no Brasil ao longo de mais de 10 anos em uma parceria entre Natura, Embrapa e Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu, no Pará. Então, acho que são dois exemplos interessantes sobre essa importância de estruturar a oferta local e de criar capacidade no território para que ele possa criar valor de maneira competitiva e de maneira contínua. Agora, indo para outra engrenagem, que é dar escala para isso, eu acho que é fundamental a gente criar a demanda para que esse valor criado nos territórios ele seja compreendido, ele seja consumido e ele seja desejado. Acho que um dado interessante que eu queria trazer para vocês hoje, dos 2.000 produtos do portfólio da Natura hoje, a metade deles tem algum ativo da sociobiodiversidade da Amazônia. Hoje, 50% dos lares brasileiros têm um produto desses 1.000 produtos do portfólio da Natura. Isso significa que a gente leva um produto da sociobiodiversidade brasileira para metade dos lares do Brasil. Isso acontece através de dois grandes fatores ou dois grandes mecanismos. O primeiro é ciência e tecnologia aplicada. A gente tem um time de desenvolvimento que fica no Ecopark, a 30 quilômetros de Belém do Pará, que ele pesquisa constantemente bioativos para entrar no nosso portfólio de bioativos. Se tudo der certo até o final desse ano, a gente vai ter 50 bioativos da Amazônia em todo o nosso portfólio de produtos. E segundo, acho que é um tema interessante em termos de geração de demanda, é conscientização e mobilização. Para a gente chegar nesses 50% dos lares do Brasil, a gente tem que mobilizar, instrumentalizar as 1,7 milhões de consultoras que a gente tem em todas as cidades do Brasil para entenderem a Amazônia, entenderem a importância da preservação da Amazônia e fazerem com que elas agreguem valor ao longo do processo de compra dos nossos consumidores. Então, eu gosto de desmontar um pouco esse modelo da Natura para tentar apresentar e construir algumas pontes aqui com o universo da mineração. E aí, a partir desse modelo desmontado, eu acho que são três grandes temas que eu acho que é legal trazer e discutir. O primeiro que é essa ideia do território ele ser um ativo, né? Em termos de geração de valor, em termos sociais, em termos de tecnologia, em termos reputacionais. Na Natura, o território ele é parte da nossa estratégia, né? Não da estratégia de sustentabilidade, mas da estratégia do próprio negócio Natura. Desenvolver o território significa ter uma cadeia de valor e uma cadeia de suprimentos muito mais resiliente ao longo do tempo. Então, talvez o primeiro aprendizado que eu queria trazer para vocês do universo da mineração é o território como ativo e como parte da estratégia. Um segundo é que nada do que a gente fez ao longo desses últimos 25 anos na Amazônia a gente fez sozinho. A cooperação, especialmente a cooperação intersetorial, é muito importante. O caso do SAF-ND foi uma sorte da gente ter a Embrapa e a cooperativa da Canta junto com a gente ao longo desse período. E aqui eu queria destacar uma coalizão recente que a gente criou, que se chama CASE, que é uma coalizão de algumas empresas que operam no Brasil, Natura, Vale, Itaú, Itaúsa, Bradesco, Marco Polo e Nestlé, que o grande intuito é a gente apresentar o Brasil como esse celeiro de soluções climáticas daqui para frente, né? Então, fica o convite também para qualquer empresa que está aqui se conectar à CASE, seja participando do nosso espaço físico que a gente vai ter em Belém, seja propondo soluções dentro do portfólio de atuação de vocês que podem compor o nosso portfólio, ou seja, inclusive, se juntando a gente daqui para frente. Acho que é isso, eu queria trazer essas perspectivas e, de novo, obrigado por estar aqui, obrigado pelo debate. Muito bom, Geraldo. Acho que você trouxe alguns pontos importantes, não só para a bioeconomia, como você falou, a questão da agregação de valor e da criação de cadeias de valor. É uma coisa, depois até vou te provocar um pouco, Emílio, que eu acho que até na expansão energética que o Brasil fez, às vezes foi talvez o erro também, né? A gente precisa expandir, pensando também na criação de valor e agregação do território em torno de onde a gente está expandindo. E também esse ponto eu acho que é muito interessante sobre a inovação, o potencial, e aí eu acho que no caso do uso da terra, né, que o Brasil tem da agroindústria, a gente tende a pensar no agro só como setor primário, e aqui o que você está falando, toda essa inovação de novos bioinsumos, de novas oportunidades
de novas demandas que podem criar escala. Também é muito importante em termos de criar não só agregação de valor, mas poder agregar em termos de rentabilidade mesmo, criação de emprego e tudo mais. Marcelo, você está liderando todo esse trabalho na Amazônia com os diferentes estados, e a gente está aqui falando um pouco de novas economias na Amazônia. Como é que você vê essa oportunidade de ser um celeiro de soluções climáticas na Amazônia e quais são as oportunidades e os desafios? Maria, obrigado. Bom dia a todas e a todos, os colegas aqui de mesa, prazer imenso estar aqui com vocês. Maria, a gente ficou ouvindo aqui as palavras do Emílio, do Geraldo, e o Brasil é um celeiro de oportunidades. Eu acho que esse é o... Eu não sei, sinceramente, se nós podemos ainda ser considerados como um celeiro de soluções. Para a gente sair das oportunidades para soluções, a gente precisa promover algumas transições importantes. Eu estou tendo essa primeira experiência na área pública, lá com os estados da Amazônia, e para quem trilha o setor privado a vida toda, quando a gente mergulha nesse universo, a gente tem um choque. Tem um choque e passa a entender uma série de coisas que acontecem no nosso país e que dão um direcionamento da onde a gente está e para onde a gente vai. Para que a gente possa ser enxergado como um celeiro de soluções, a gente precisa melhorar muito, mas muito, da governança pública nossa. Talvez seja o nosso principal entrave para coletar os investimentos disponíveis que tem no mundo. Nós não temos problema de oferta de capital, nós temos problema de demanda de capital. E principalmente quando a gente olha para a nossa Amazônia, com suas potencialidades, para que essas sejam transformadas de forma séria, socialmente aceitável, ambientalmente aceitável, a gente precisa cuidar dessa parte da governança pública, do regramento público, porque existe uma diferença brutal quando a gente olha das economias tradicionais para aquilo que a gente chama de economia verde. Para a economia tradicional, a gente vai em qualquer banco, em qualquer fundo, solicitar um investimento e tem análise de risco de 100 anos à sua disposição para você medir o seu risco naquilo. Quando a gente fala de economia verde, nós estamos projetando em algo que ainda não acontece e algo ainda mais difuso, quando a gente fala, por exemplo, de carbono ou a gente fala de crédito de biodiversidade. Então, nós estamos fazendo contrato para os próximos 20 anos, 30 anos, 40 anos. E para que isso aconteça de forma economicamente e financeiramente aceitável, nós precisamos ter as ferramentas que dê a credibilidade e a integridade necessária aos processos. Para que a gente consiga atingir essa integridade necessária para a evolução, a primeira coisa que a gente precisa são informações fidedignas, que a gente só consegue através de dados. E não é que o Brasil não tenha dados, eu acho que o Brasil, inclusive, tem uma profusão enorme de dados, mas que não são sistematizados, estão distribuídos nos mais diversos locais. Nós temos centenas de milhares de bibliotecas de dados montadas nesse país, nas universidades, nos centros de pesquisa, nas agências governamentais, mas que não se falam. Então, a gente precisa juntar esses dados para que a gente possa compor informação relevante. Informação relevante dá credibilidade. Credibilidade é o que compõe a necessidade de transparência que termina na integridade do processo. Então, veja, nós estamos num processo tão básico ainda, que nesse exato momento a gente está discutindo de forma muito acirrada a renovação do licenciamento ambiental no Brasil. E de forma errada, de forma atravessada. Tá? E mesmo os críticos mais ferrenhos que tem desse momento do licenciamento ambiental, quando a gente lembra que nós temos leis de 50 anos, eles se esquecem que nada foi feito nesse período. Ninguém propôs, olha, é governo atrás de governo, e eu estou falando de todos aqui, que passaram e não fizeram uma proposição de alteração disso que hoje é primordial para os investimentos sustentáveis, os investimentos verdes necessitam. Né? Então não houve proposição. Quando não houve, alguém teve a ideia de colocar lá.
e de forma errônea, né? Bastante, eu diria que uma lei falha, tá? Nós estamos aí à beira de uma COP, onde a gente espera, todo mundo com muita ansiedade, que a gente possa ser, a partir disso, um celeiro de recepção de investimentos para soluções climáticas. A pergunta que eu deixo é se nós estamos preparados realmente para colocar em prática esse tipo de novo modelo de desenvolvimento, tá? A gente poderia gastar uma manhã inteira aqui falando das coisas mais básicas, né? Cadastro ambiental rural, regularização fundiária, e nem isso a gente consegue fazer ainda. Então, assim, eu estou com 61 anos de idade ouvindo o Brasil, o país do futuro. Eu não sei até quando a gente vai levar isso como um mote brasileiro, o Brasil, o país do futuro. Em alguns setores nós já perdemos a nossa posição de futuro e não fazemos mais parte dessa alteração. Em soluções climáticas nós ainda temos chance e grande de ser o país de soluções climáticas. Vamos só lembrar, Maria, para encerrar aqui, que em vários fóruns internacionais existem hoje discussões que podem mudar, inclusive, o que o professor citou aqui na fala dele, nessa matriz energética muito limpa. Ouvindo agora? Tá? Porque em alguns desses fóruns hoje a discussão é o seguinte, então quer dizer que sua matriz energética é limpa, energia hidráulica, né? Vocês mediram todo o metano que foi emitido ou ainda é emitido nessas lagoas que tocam a hidrelétrica? Vocês mediram toda a biodiversidade que foi perdida na construção dessas lagoas? Você começa a trazer para a mesa de discussão uma série de fatores que nós não levamos em consideração quando dessa construção. E pior do que isso, como também o Emílio já falou, em alguns casos nós estamos sujando a nossa matriz. Sujando, em vez de estar esverdeando, nós estamos sujando. Então, para finalizar essa primeira parte, eu acho que o mais importante, que deveria estar na ponta de discussão de todo mundo, como é que a gente implementa uma verdadeira transformação no sistema de política pública no Brasil, porque é ele que, ao fim e ao cabo, dará possibilidade da gente viabilizar todos os investimentos necessários para transformar o Brasil em um celeiro de soluções e não apenas num celeiro de potenciais soluções. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Essa é uma proposição muito importante da gente, retomando um pouco também o que o Emílio falou, a gente precisa de política de Estado. Política de Estado não é governo que entra e sai. São estruturas que dão certeza sobre a continuidade de políticas públicas, mas também, como você falou, de regras, de dados, de formatos, de como a gente pode realmente fazer uma economia que tenha uma orientação de desenvolvimento econômico verde, de fato. Muito boa provocação, vou voltar um pouco a isso daqui a pouco com você. E agora eu queria um pouco, Vivian, com você, perguntar um pouco como é que a Vale está vendo esse posicionamento de transição energética e também de transições na Amazônia. Qual que é a visão de vocês, do papel que vocês, como empresa de mineração, podem ter dentro desse diálogo que a gente estava tendo aqui? Me escutam? Alô? Sim, me escutam. Agora estou me escutando também. Agora não. Agora sim. Vamos ver se vai. Bem, primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui, ter a oportunidade de explicar um pouquinho tudo o que a gente tem feito dentro da Vale. E agradecer aos palestrantes pelos ótimos pontos, e o bom de falar por último é que eu posso tentar conectar várias das notas com o que eu trouxe. Bem, primeiro eu acho que assim, como é que a Vale está vendo a descarbonização? Eu vou direto para o final, depois eu tento justificar. Para a Vale descarbonizar, a gente está falando automaticamente de transição energética. Porque quando a gente olha para as emissões da Vale, a gente precisa trocar diesel, gás natural e carvão. Se a gente conseguir trocar essas três coisas, a gente descarbonizou a Vale, do ponto de vista energético, tá? Não considerando as emissões de uso da terra. A primeira coisa que a gente sabe para conseguir propor qualquer estratégia é medir. Então, o Marcelo Brito falou da questão de dados, acho que isso é fundamental. E a gente tem trabalhado com isso na Vale há muitos anos. Então, desde 2005, voluntariamente, a gente mede as emissões de gases de efeito de estufa da melhor forma que dá. Então, se eu for entrar no detalhe muito operacional, a gente mede por controle operacional, não por controle acionário, que é como os investidores pedem. Então, aí já fica um primeiro gargalo de como que a gente nivela essa conversa na hora de conseguir o investimento.
mas a gente tem os dados. A gente tem os dados o que nos propicia saber aonde que estão os riscos e as oportunidades para fazer essa descarbonização. E quando a gente olha para a mineração, mais de 60% das nossas emissões de escopo 1 e 2 é consumo de combustível fóssil. Então, para priorizar os esforços, se a gente conseguir fazer a transição energética, a gente consegue descarbonizar a mineração. Então, a gente tem um dever de casa grande para fazer, que é essa substituição. Mas a mudança climática não impacta a Vale só do dever de casa. Não é só uma questão de combustível. Quando a gente olha para a nossa cadeia e a visão de território, ela começa a se tornar necessária. Não é só uma visão, acho que a mudança climática traz uma discussão para dentro das empresas, que a gente não tem que olhar mais para dentro da nossa operação. É uma questão que você tem que olhar para o território e para a cadeia. E quando a gente olha para as nossas emissões, voltando à contabilização, 98% acontece no escopo 3. Disso, mais de 94% é no downstream. É o uso do nosso minério de ferro, principalmente, e aí considerando minerais básicos, metais básicos também. Juntando tudo, o que impacta as emissões da Vale é o uso do minério de ferro no forno do cliente. Então, para a gente, quando a gente pensa em descarbonização da mineração, a gente não está falando só da mineração no Brasil ou nas diversas localidades que a Vale opera. A gente está falando do impacto na cadeia. E como é que os nossos clientes estão sendo regulados e o que eles estão fazendo para fazer essa transição. Porque isso vai fazer a descarbonização acontecer. E a gente não precisa ir muito longe para chegar à mesma conclusão. É transição energética. Se a gente conseguir ter algum investimento em captura de carbono, ajuda também. Mas é transição energética. Se o cliente parar de usar carvão, se ele parar de usar gás natural, a gente também descarboniza. Então a gente volta para o mesmo problema, é a transição energética. E aí conecta com vários dos pontos que o Emílio trouxe sobre a questão de como que a gente viabiliza essa transição energética. E quando a gente está falando da Vale em especial ou da mineração, a gente vende commodity. Quando a gente vende commodity, a gente está apertado por custo. Ou seja, a gente não consegue diferenciar nosso produto. Então, a gente é comparado no mercado em termos de custo. Então, custo para a mineração é uma questão muito importante. Então, quando a gente está falando de uma transição energética, que a gente precisa viabilizar a troca de combustível, a perspectiva do custo, ela é fundamental nessa discussão. Além disso, quando a gente olha para onde que a gente está vendendo, a gente está vendendo para a China. A China tem avançado muito em investimento de descarbonização, principalmente na eletrificação e na produção de energia renovável e equipamentos para geração de energia renovável. Mas ela está 3 vezes mais distante da gente do que os nossos competidores da Austrália, por exemplo. Custo de novo. Custo de novo e emissões no transporte marítimo. Então, aí a gente, além de olhar onde está o cliente, a gente não só olha onde está o cliente, mas a cadeia também do transporte. Como é que eu vou levar o meu produto até lá? Então, são todas essas variáveis que a gente está falando, elas são variáveis que são de negócio, que influenciam o resultado da companhia e tem a ver com descarbonização. De novo, transição energética. Quando a gente para olhar sobre isso, numa perspectiva de como que a mineração pode contribuir, como é que a gente tem trabalhado isso dentro de casa? A gente tem trabalhado muito numa perspectiva, inclusive fizemos um lançamento, né, da Coalizão de Minerais Essenciais, tentando dar um pouco mais de transparência de como que a gente vê essa transição. Então, a mineração, dentro de uma lógica de Brasil, principalmente a Vale, que é muito forte no Brasil, tem um consumo energético grande no Brasil, pode fazer parte desse vetor de transformação para fomentar soluções de substituição do diesel. E aí, principalmente, o que a gente está fazendo? A gente tem um portfólio de curto, médio prazo e um portfólio de mais longo prazo. O curto, médio prazo é o que tem que entregar as nossas metas de 2030. Porque, além de medir, a gente tem que gerir. A lógica da empresa é muito sensacional, porque a governança está bem estabelecida. A gente tem que gerar resultado. Então, você tem que ter os dados, você tem que medir, você tem que mostrar que você está melhorando. E se você não está melhorando, você tem um sinal vermelho que você tem que resolver. Então, depois da gente estabelecer as metas, a gente tem esse portfólio de soluções de curto prazo e os de longo prazo. Os de longo prazo não é o foco aqui agora, mas a gente tem que buscar o Net Zero 2050, mas eu acho que para a gente conseguir começar a discutir isso, a gente tem que viabilizar o médio prazo. Não adianta ficar presa na discussão de 50 se 2030 vai chegar, o que a gente está fazendo? E o que a gente está fazendo? Priorizando as soluções que têm o menor impacto possível nas operações para diminuir a necessidade de CAPEX, de investimento, porque senão isso aumenta o nosso custo e volta a história do início. Então, a gente tem buscado soluções de substituição do diesel por biodiesel, principalmente, o etanol, participando aí também com uma grande oportunidade. A gente tem avaliado muito de perto toda a discussão de biometano,
O Brasil tem um potencial enorme de resolver esse problema social, territorial e prover uma solução de um biometano, um substituto ao gás natural. Então, também é uma outra forte frente de atuação da empresa. E tentamos avançar na substituição do carvão por meio do carvão vegetal. E aí tem um outro ponto que eu acho que é muito importante, que a gente tem discutido muito, que é o como que essas nossas soluções são aceitas e discutidas internacionalmente. E aí entra na questão da certificação e comparação dos produtos. A gente percebe que o mundo está evoluindo para uma comparação de produtos em termos de conteúdo de carbono. Existem várias ferramentas. Como eu gosto da parte técnica, eu me divirto muito nisso. Como é que você compara um produto? Como é que você define o que é um produto de baixo carbono? Só para o aço tem uns 6 ou 8 padrões diferentes discutindo o que é um aço de baixo carbono. E muitas vezes eles não consideram as especificidades que a gente tem no nosso país. Então, por exemplo, as nossas emissões de escopo 2, que são zeradas no caso da Vale no Brasil, porque a gente, além de fazer o PPA com a empresa, com a geradora que gera eletricidade de fonte renovável, a gente ainda compra uma declaração de que aí ele está me transportando aquela energia renovável e não outra qualquer do grid. Mas quando a gente chega com esse produto na Europa para, por exemplo, submeter ao CBAM, isso não é aceito. Eles querem o escopo 2 location, que é a média do fator de emissão do Brasil. Então, existe um papel muito grande, que a gente também tem essa expectativa na COP, de transparência e de discussão, para que a gente tenha a redução de emissão de fato levada em consideração e não questões comerciais e de proteção da indústria local fomentando essa discussão. Então, esse é um exemplo. E o biocarbono é um outro exemplo. Quando a gente fala de carvão vegetal ou soluções de biocombustível, é bem difícil de fazer elas serem contempladas na definição de uma certificação de aço ou de produtos de baixo carbono. Então, acho que eu falei um pouquinho do que a gente tem feito, dos nossos desafios. E, para mim, essa questão do advocacy, da transparência, do compartilhamento das informações, é o que a empresa consegue fazer para fomentar essa discussão agora, nesse momento. Esse ponto da certificação é muito importante, porque talvez a questão de como a gente define a taxonomia verde e também como a gente aprende no Brasil a, de fato, criar uma certificação local, porque também todo mundo fala muito de certificação, mas acabamos não tendo a nossa própria certificação. E é um ponto, de fato, tanto os biocombustíveis como a biomassa, é uma discussão que precisa acontecer, porque, de fato, territórios como a Europa não reconhecem isso como energia renovável, e isso cria um impasse para países como o Brasil, mas acho que muitos países do sul global também. Há uma discussão bastante dogmática sobre o fato da biomassa ser mais ou menos verde que o solar, por exemplo, com um diálogo de que necessariamente energia e alimentos competem, mas a gente sabe que no Brasil, por exemplo, os parques solares talvez compitam mais com alimento do que o biocombustível. Então, acho que tem um diálogo bastante importante também, de novo, em política de Estado, como o Marcelo tratava. Eu vou voltar um pouco para você, Emílio. A gente conversou um pouco aqui, um início de conversa. Um pouco desse ponto de vista que você estava falando das renováveis, mas eu queria um pouco tratar das 8 indústrias que você olhou, das soluções possíveis. Quais são para você, assim, mais praticamente, com relação a essas soluções, oportunidades, mas também esses gargalos que a gente estava conversando aqui, recomendações, o que a gente poderia pensar para destravar? Você comentou fertilizantes, você comentou de agregação para os minerais críticos. Eu queria escutar um pouquinho mais sobre essas soluções. Bom, em primeiro lugar, como foi dito, para assegurar prosseguimento da descarbonização da economia brasileira e continuar na transição energética, nós temos que resolver alguns problemas de curto prazo, por exemplo, o chamado curtailment, o excesso de energia eólica que não está podendo ser injetado na rede e levado ao consumidor, e está sendo substituído por energia fóssil, é um problema que tem que ser resolvido urgentemente. Reforço de linhas de transmissão, aumentar a capacidade de armazenamento do sistema, usar os reservatórios das hidrelétricas como também elementos para atender a demanda de ponta, né? Então, isso é fundamental.
Depois eu vejo muito potencial para avançar em biocombustíveis. O Proálcool está fazendo 50 anos este ano e celebrando, inclusive, que hoje, em termos de volume líquido, a gente está consumindo mais etanol de cana e agora de milho também no nosso parque de veículos leves, nos carros, e do que gasolina. E tem um potencial para avançar bastante nessa linha. Temos escala, como foi dito, no Brasil nós temos condições de produzir um etanol de forma sustentável sem competir com a produção de alimentos nem de outros produtos da agricultura. E temos um potencial enorme para biocombustíveis avançados, né? Agora chegou o momento de avançar para biocombustíveis, né, para aviação e transporte marítimo, também a partir da cana-de-açúcar e de outros vegetais que a gente tem. A macaúba é fantástica, por exemplo, para biocombustível de aviação. É uma das rotas que está sendo pesquisada. Então, acho que a gente tem que ser seletivo. A palavra-chave para a gente se inserir nas cadeias de valor, como você disse, a gente vai tentar várias coisas, né? Várias tecnologias, desenvolver localmente. Algumas vamos conseguir, algumas outras não. 50 anos atrás, o PRO foi criado, é um sucesso. 50 anos atrás, eu estava também me formando como engenheiro, quase fui trabalhar num projeto que era fazer o primeiro computador nacional, que era o Guarani 10. Havia um projeto de transferência de tecnologia e mandavam recém-formados para a Inglaterra, para Ferrante, da tecnologia, para a gente desenvolver o sistema operacional. Fizemos o computador brasileiro? Não. Depois fui trabalhar na FINEP, na Financiadora de Estudos e Projetos. Tentamos o carro brasileiro, o Gurgel. Funcionou um pouco durante algum tempo, depois foi massacrado. Já naquela época, no início dos anos 80, começamos a apoiar, a FINEP entrou de sócia com uma empresa chamada Heliodinâmica para fabricar no Brasil células fotovoltaicas. Porque o que a gente faz é a montagem do painel fotovoltaico e as células são fabricadas na China, até hoje. Também não conseguimos. Agora, conseguimos a Embraer. Cada brinquedinho da Embraer sai por 100 milhões de dólares de divisa que entra, né? Então, nós temos que apostar na inovação tecnológica, tentar ser seletivo, saber que não vamos abrir todas as caixas pretas, mas algumas a gente tem condições melhores de abrir, e a partir daí ir aumentando o conteúdo nacional das nossas cadeias, né? Eu creio que é por aí. E reforçando também o que eu falei no início, e que a Vivian também citou, a questão da certificação. A gente tem que ter um esforço diplomático também, não apenas de desenvolver a nossa certificação, também para a diretriz europeia do desmatamento, assim como para o CBAM. Nós temos alguns selos brasileiros. Agora, tem que sentar à mesa com o zagueiro europeu, né, e fazer a negociação de padrões que sejam internacionalmente aceitos, né, assim como o governo está tentando fazer agora para o mercado de carbono, né. Se o mercado de carbono tiver uma internacionalização, obviamente as metodologias terão que ser padronizadas para evitar o que a Vivian estava colocando, de ter vários métodos para calcular a pegada de aço, pegada de carbono do aço ou de outros produtos brasileiros. Então, esse trabalho de ter uma proatividade na agenda internacional é fundamental, né? E é por isso que eu digo que é uma política de Estado. O Itamaraty tem essa visão, né, estratégica, que passa de governo para governo. Ele tem uma visão estratégica
de uma política de Estado. E a gente não pode perder isso de vista, tem que manter e construir isso também nos outros segmentos da transição energética e, de modo geral, para a economia de zero carbono. Excelente, Emílio. Geraldo, o Emílio estava falando muito de inovação e você falou de novos bioativos. Eu queria perguntar um pouco como é que vocês estão vendo a Natura criar novas oportunidades, novas cadeias de valor, ser como empresa privada também um promotor dessas novas soluções, que eu sei que o Marcelo é um pouco cínico de quanto que a gente vai poder chegar, mas ainda acredito que a gente vai trabalhar aqui junto para isso. Eu queria perguntar como é que vocês estão vendo vocês serem parte dessa criação de novas oportunidades. Está me ouvindo? Então, tá. Bom, acho que para a gente isso é parte da nossa natureza e da dinâmica do nosso negócio. Não sei se vocês conhecem um pouco do modelo da venda direta, de como a Natura funciona. A cada 21 dias a gente tem uma revista que sai pelo Brasil, que ela tem que ter um lançamento de um produto cosmético. Então a ideia da gente recorrentemente pesquisar novos ativos, novos insumos, é a base para a natureza do nosso negócio e de como ele se desenvolve. Então isso, pesquisar, encontrar novos ativos, encontrar novas tecnologias dentro da natureza que podem ter potencial cosmético ou outros potenciais, isso é parte do nosso dia a dia de trabalho. Acho que para isso a gente investe parte significativa da nossa receita em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Inovação, pesquisa e desenvolvimento, seja na Amazônia ou seja em outros centros de inovação e tecnologia que a gente tem como Natura. Então, reforçando um pouco, Maria, que isso é parte da nossa natureza de trabalho. Agora, eu queria trazer só um elemento que acho que passou aqui pela discussão, que é a discussão de financiamento, né? Eu acho que é óbvio que a gente precisa, de alguma maneira, pesquisar. Isso dá trabalho e leva tempo. O projeto de SAF Dendê, que agora ele está apto para ser escalado para 12 mil hectares, ele demorou 15 anos para chegar a 600 hectares. E hoje, de alguma maneira, o capital financeiro não está preparado para esse tipo de paciência e para esse tipo de investimento. Então, quando a gente fala sobre incluir as externalidades dentro do PNL da companhia, ou quando a gente fala de valorar não só o capital financeiro, mas também o capital natural, social e humano, dentro das análises de investimento que a gente tem, no fundo o que a gente precisa é de um capital mais paciente, que mais preparado para esse tipo de investimento. Pesquisar dentro da floresta, pesquisar através da floresta, pesquisar com os povos que vivem e preservam a floresta, demanda mais recurso, demanda mais paciência, demanda mais tempo. Então, acho que talvez o grande ponto em termos de alavancar a capacidade de pesquisa dentro do contexto de Natura é a gente ter acesso, seja no ticket da Natura, seja para pesquisas específicas, a capital mais paciente. Perfeito. Marcelo, um pouco voltando a conversar um pouco sobre as Amazônias. Como é que você vê os potenciais da Amazônia? Pensando assim, se a gente tivesse a política pública que a gente gostaria de ter, se nós conseguimos resolver algum dos problemas de dados, onde é que você vê essas oportunidades que a gente não está podendo, essas soluções que a gente não está podendo desenvolver? Maria, um ponto que eu acho que é importante colocar é o seguinte: não é que eu seja cético das nossas potencialidades. Elas vão acontecer e elas vão ocorrer. A discussão que cabe aqui é em qual velocidade e de que forma. Tá? A gente teria condição de fazer mais rápido se a gente se apropriasse de alguns fatores. Tá? Essa Amazônia que a gente olha aí, né, as pessoas gostam de ter receitas amazônicas. Tá? O problema é que a Amazônia de Rondônia é completamente diferente da Amazônia de Roraima. Em todos os aspectos, até culturalmente. Eu não sei se você sabe, mas em todos os municípios de Rondônia tem um centro de tradição gaúcha. Provavelmente o Rio Grande do Sul não tem um CTG em todos os municípios como Rondônia tem. Então, a forma de você olhar para Rondônia é completamente diferente de você olhar para outros. Não se trata de deixar de ter mineração ou deixar de ter agronegócio. O fato é como a gente produz uma mineração responsável e como a gente transforma os modelos de produção agrícola.
Uma coisa é clara, boa parte da população amazônica está muito cansada da discussão de conservação. E a gente vê isso quando você faz uma pesquisa e pergunta se eles são ou não a favor da exploração da margem equatorial. E mais de 80% da população da Amazônia é a favor. Então não queira que os governadores sejam contra, porque política funciona na base do sentimento eleitoral. E 80% é a favor. E é a favor porque a discussão eterna de conservação não trouxe educação, não trouxe saneamento e assim por diante. Então, quando a gente olha hoje esse leque de potenciais que nós temos, nós precisamos passar, sim, por um adensamento da mineração. Nós precisamos passar, sim, por uma melhoria e para mais investimentos dentro da cadeia do agro, dentro de visões de agricultura regenerativa, de agroflorestas, de LPF, de uma série de novos modelos. E diga-se de passagem, a maioria desses novos modelos agrícolas foram desenvolvidos aqui mesmo pelo Brasil. São tecnologias tropicais para serem aplicadas. Então, nós temos um leque tão grande de opções para a Amazônia que, sim, aquilo pode ser a região mais rica do Brasil, já é em termos de natureza, mas pode ser em termos econômicos. Veja as evoluções que a gente tem conseguido. Essa última agora do Equinvest, que eu sei que você teve uma participação muito importante nisso, transforma o modelo de financiamento para aquela região, né? Os valores que foram obtidos nos leilões aqui são assustadores, né? Você olhando na dimensão. A gente precisa ver como é que isso vai ser acoplado agora, né? Eu sei que tem um item de LPF grande dentro disso, tá? Agora, o LPF ele se dá muito bem, por exemplo, para quem não sabe, LPF é Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, mas se dá muito bem onde você tem mercado consumidores para esses produtos. Então, o ILPF hoje, por exemplo, é um sucesso no Centro-Oeste, Goiás, por exemplo, né? Mas não necessariamente no Pará, né? Porque o grande consumo de madeira não está lá. Então, são essas discussões que a gente precisa ter. E aí, Maria, eu quero fazer uma rápida conversa aqui em cima de dois pontos que são de extrema importância. O Pará hoje é o maior parque minerário do Brasil, acho que já passou Minas Gerais, né? Então você tem uma geração do Cefem bilionária. Da mesma forma que a gente tem uma geração de royalties do petróleo bilionária nesse país. A pergunta é, em qual município você visita, você conhece, que os royalties do petróleo ou o Cefem fizeram uma mudança sistemática no sistema de educação, de evolução pública, de gestão e assim por diante? Em nenhum. Em nenhum. E aí veja que nesse exato momento a gente tem um dilema enorme nesse país para discutir se é para ter margem equatorial, se não é para ter margem equatorial, e você não acha um debate em algum lugar para alguém falar o seguinte, olha gente, caso venha, como é que vão ser apropriados os recursos obtidos nesse processo? Vamos aproveitar e vamos refazer toda a estruturação do Cefem para que a gente possa ver esse dinheiro ser transformado em melhoria de gestão pública, que aí a gente vem com toda a estrutura social, ambiental, desenvolvimento, investimentos, industrialização e assim por diante. Então, o potencial está na Amazônia, está pronto para ser recebido. Eu acho que a gente vai dar um salto. A quantidade de projetos que a gente tem visto em andamento são muito grandes. A gente vê a evolução do cacau, a gente vê evolução, restauração florestal. Eu vejo o VAC aqui sentado à minha frente, que é um dos precursores, né? Se alguém puder sofrer alguma coisa em termos de restauração, está aqui o exemplo vivo na nossa frente, e ele está de volta, né? Está de volta agora. E o fato dele estar de volta nesse setor mostra que existe uma nova expectativa de evolução no setor de restauração florestal, na Amazônia e em outros locais. Por quê? Porque nós criamos um sistema de gestão pública que dá tração para o financiamento, mas que dá tração também para a evolução desses projetos lá dentro. Então, eu diria que a gente continua, os nossos maiores potenciais estão na parte de mineração, na parte da produção de alimentos e uma evolução ainda inicial, mas com enorme potencial na parte dos bioativos. Eu acho que sim, agora a gente tem condição de dar um salto sistemático nesse setor da Amazônia. É muito bom, Marcelo. Acho que esses são pontos muito importantes. A gente tem oportunidades na Amazônia, a gente precisa olhar elas com muita atenção para destravar, né? E ser muito pragmático também com relação a isso. Acesso a mercados,
o recurso poder chegar, mas você precisa ter projetos. Esse foi um ponto que você fez anteriormente, é verdade, né? O Ecoinvest, para quem não sabe, é uma espécie de uma garantia, um mecanismo que o Tesouro Brasileiro dá para investidores internacionais poderem investir no Brasil. E a última chamada fez uma chamada de equity, né, de recursos de investimento, que incluiu soluções baseadas na natureza, em particular na Amazônia. E assim, aí não é como você falou, não por onde falta de recursos. A gente precisa também ter estruturas. A tua provocação das royalties é um ponto muito interessante. Para ressaltar que do nosso trabalho, a gente veio colaborando com o Estado do Espírito Santo, o governador Casagrande. O Estado do Espírito Santo já há alguns anos tem um fundo soberano que decidiu pegar os recursos das royalties e colocá-los de lado e está usando uma parte desse fundo soberano para criar um fundo agora de descarbonização. Fundo que vai financiar as cadeias de valor, incluindo da Vale, e de outras indústrias que estão na região, incluindo a Petrobras também, para poder justamente descarbonizar as cadeias dessas indústrias no Estado. A gente precisa ter essa conversa, como você está falando, né? Porque esses benefícios da mineração ou do petróleo, etc., precisam ser mais bem utilizados. Esses recursos precisam retornar para a população e também podem ser investidos no capital paciente que você estava falando aqui, nos bioativos, nas oportunidades que às vezes não estão sendo destravadas na região e que no longo prazo pode ter um impacto importante. Vivian, eu queria um pouco te provocar um pouco num outro lado. Você falou muito da transparência, da certificação e da descarbonização em termos de procurar, né, solucionar a questão do custo e mudar os combustíveis. Mas eu queria perguntar quanto que a Vale também está sendo um investidor em inovação. Por exemplo, esses combustíveis, vocês estão sendo um propulsor de biometano, do etanol, vocês estão olhando a questão, por exemplo, do hidrogênio verde, que pode ser uma oportunidade importante também, tecnológica, futuro. Qual o papel de vocês nisso? E uma outra provocação, porque o Emílio mencionou também a questão da armazenagem das baterias. Mineração tem muito a ver com isso também. Eu queria saber se, por acaso, vocês também estão olhando esse vínculo de agregação de valor da mineração do produto primário, que depois vai ir lá para a China, voltar aqui, mas como é que a gente vê uma agregação antes de sair o produto daqui? Obrigada. Umas perguntas. Se eu esquecer de alguma parte, você me lembra. Investir em inovação, acho que faz parte do negócio da Vale. Então, sim, investe bastante em inovação. Principalmente para as resoluções de mais longo prazo, P&D é uma vertente que está fortemente ancorada na descarbonização dentro da Vale. Então, quando a gente olha para a carteira de pesquisa e desenvolvimento, a quantidade de recursos que a gente tem para portfólio de descarbonização é significativo. O que hoje toca o meu dia a dia e que me prioriza gastar meu tempo o P&D é importante. Mas se a gente não mostrar alguma coisa agora, como é que a gente justifica a manutenção desse P&D? Não adianta só discutir o P&D. Então, acho que hoje o que mais pega, o que aperta assim, o calo, como é que a gente transforma as soluções que a gente já sabe que existem em algo palpável. A gente definiu metas em 2020. A gente quer fazer essa transição. E me angustia perceber que cada vez que eu faço um valuation, eu não consigo fazer esse VPL ficar de pé. Seja porque não temos ainda a precificação de carbono, seja porque eu ainda não consigo justificar que eu vou ter uma redução no CBAM, porque eles não estão aceitando o que eu estou colocando. Então, hoje, o que é o meu foco de atuação, a nossa prioridade é destravar esses gargalos para começar a dar tração na substituição energética. O que a gente tem feito com isso? A gente não tem investido na solução para ser o provedor do biocombustível para a gente. A gente não tem feito isso. Não tem sido uma visão individualista do resolver o meu problema. Até porque não é a melhor decisão do ponto de vista econômico para a empresa. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito parceria. Na verdade, a descarbonização depende de parceria. E a parceria depende de transparência. E depende de regras claras. Então, ela vai abrangendo todos esses fatores. E o que então, especificamente para os biocombustíveis, eu vou citar o biometano, por exemplo. A gente tem feito um mapeamento junto com instituições financeiras, de qual é o potencial de oferta, onde que está essa oferta, quem são as empresas que podem estar do nosso lado demandando, porque não adianta também eu ancorar um projeto só no meu consumo e qualquer mudança que aconteça, o projeto acaba. Então, como é que você cria esse hub? Como é que você cria essa condição de mercado para que você tenha
esses combustíveis disponíveis para serem usados não só por mim, mas por outros, para que isso seja perene e não seja também uma ação de empresa, mas uma ação de Estado. Então, acho que a gente tem tentado ir para essa direção para conseguir viabilizar, porque o que tem que ser feito já está mapeado. Agora tem que ser viável, tem que se transformar isso numa viabilidade. E aí, quando a gente fala de inovação, o que a gente pode fazer dentro de casa, né? Dentro de casa, a gente está fazendo bastante inovação no que diz respeito a resolver o problema de barragens, certo? Então, temos que fazer processamento a seco. O que a gente faz com o estéreo, o rejeito que está dentro da barragem? Vamos reprocessar, vamos criar coprodutos, vamos ajudar a indústria cimenteira a descarbonizar, porque a gente tem um produto que pode substituir o clinker. Isso é interessante, mas se eu começar a colocar isso dentro da minha contabilidade, eu vou aumentar meu escopo 3 para caramba, porque eu vou ter que colocar a cimenteira para dentro agora. Então, já tenho 500 milhões de toneladas por causa da indústria siderúrgica, principalmente, vou ter que botar outros centenas de milhões de toneladas para dentro se eu colocar o escopo 3 da cimenteira. Mas isso é uma questão de contabilidade, não é o foco aqui. A gente tem inovado buscando soluções que fomentem a descarbonização da gente e dos outros. O briquete também é uma inovação que tem se mostrado atrativa para tanto escopo 1, 2 e 3, porque o briquete é um aglomerado sem carvão, e tiramos o carvão da história. Então, conseguimos fazer um aglomerado que vai para a indústria siderúrgica. A gente está testando esse produto para tentar fazer ele ser viável, inclusive numa rota de redução direta, que é a rota também que o cliente não usa o carvão, e que a gente consegue eliminar o carvão desse processo. É uma temperatura menor também, usa menos gás natural. Então, a inovação faz parte de uma empresa do tamanho da Vale que quer se manter competitiva num mundo completamente cheio de incerteza nessa questão de mudanças climáticas. Então, um pouquinho isso do que a gente tem feito. Perfeito. Gente, a gente ficou de não fazer 1h30, mas eu queria dar uma última palavra para vocês, para cada um fazer um pouco uma reflexão. Nós temos daqui uma semana uma COP começando na Amazônia. Não tem como não falar, né, de que nós temos a conferência de mudança do clima, que vai tentar discutir aí a implementação nos próximos 10 anos da convenção. Vamos estar a semana que vem com anúncios aí de estarmos talvez um pouco off the target com relação às emissões que precisam ser reduzidas, mas é também uma oportunidade para a gente ter uma reflexão um pouco das oportunidades dessas soluções do Brasil, vis-à-vis também o resto do mundo. Então, eu queria um pouco passar para cada um de vocês essa reflexão, como é que vocês veem, com daqui a uma semana, essa COP30, essa oportunidade de diálogos que a gente vai ter aí em 2 semanas em Belém, sobre o que a gente pode tirar dali da convenção. A gente sabe que é uma convenção multilateral, que vai ser um momento global, mas também tem esse momento um pouco de reflexão brasileiro, porque no final a gente está vivendo essa COP talvez até mais do que o estrangeiro, né? Então, eu queria um pouco pedir para cada um de vocês essa reflexão final, um pouquinho, pensando de novo nessas soluções climáticas do Brasil e como é que a gente se posiciona vis-à-vis o resto do mundo. Você está abrindo uma caixa de Pandora que, para ficar em menos de 1h30, acho muito difícil se a gente for começar a falar da COP30 agora, que é a COP da implantação, a COP da floresta, a COP da adaptação, a COP do financiamento, a COP das perdas e danos, é a COP de que mais? Tudo. Mas, basicamente, eu veria que alguns avanços em algumas dessas frentes que eu mencionei aqui poderão ser feitos. Eu tenho acompanhado mais a questão do financiamento, que foi lembrada aqui novamente pelo Geraldo, né? E essa questão dos mecanismos inovadores de financiamento, como que a gente consegue uma parceria entre o Norte Global e o Sul Global para mobilizar capital privado que, desde que o capitalismo entrou na era financeira, digamos aí, 1990 para cá, ele está no imobiliário e nas bolhas de inovação tecnológica, na tecnologia de informação digital, e não mais no financiamento do setor produtivo, né? Então, a gente precisa conseguir atrair o capital privado para parcerias públicas, numa condição, né, que feche a engenharia financeira dos projetos, né?
E, basicamente, algumas soluções podem sair dessa COP, eu tenho esperança disso. E vejo também essa questão da internacionalização dos mercados de carbono, via artigo 6, né, do Acordo de Paris. Pode também haver um progresso, chegarmos em implantação, e isso vai trazer justamente, né, essa discussão de métricas, né? Marcelo, a gente tentou medir, fizemos campanhas, medimos o metano de quase todos os grandes reservatórios brasileiros, ainda na época da Eletrobras estatal. Não temos um fator de emissão que a gente possa propor para o IPCC de metano de hidrelétricas. Os dados não são conclusivos. Algumas vezes há esses casos, mas em outros a gente tem as métricas, é apenas uma questão de como organizar e escolher uma que seja padronizada, né? E florestas, aço, por exemplo, a gente consegue. Agora, a gente precisa, de novo, adotar algo que seja válido no país produtor, no país importador também, né? E de forma que seja essa regra. Então, eu creio que a COP é o espaço em que isso pode, pelo menos, ser objeto de uma decisão política para depois criar os fóruns adequados, técnicos, para se avançar nessas questões. Esse ponto da interoperacionalidade do mercado carbono é importante. O detalhe também está no diabo, está no detalhe, porque as metodologias podem ou não ser vantajosas para o Brasil. Toda essa discussão de biomassa volta lá, né? Sempre existe uma percepção de que o uso da terra, a permanência dos projetos que removem gás de efeito estufa de forma natural, não é tão estável quanto o investimento em renováveis, etc., né? Então, existe um trabalho aí em que a gente precisa fazer um segmento muito inteligente, porque essas metodologias, taxonomias, não são tão inocentes e têm um impacto importante na nossa competitividade, né? Geraldo, tua reflexão. Bom, acho que em termos funcionais, a gente como Natura espera que a sociobioeconomia seja reconhecida como elemento de integração entre floresta e clima. Acho que a gente vem discutindo isso no âmbito de SBCOP, uma harmonização das taxonomias, e de que uma COP na floresta, né, tem a floresta como esse elemento de integração. Mas eu queria trazer aqui, Maria Neto, uma perspectiva talvez quase cultural, assim. Eu acho que essa COP e o que vai acontecer nas ruas de Belém, a gente acredita que isso pode mobilizar o brasileiro para esse tema e pela importância disso, né? Acho que a gente falou muito, né, do papel do Estado na construção de uma governança institucional para que isso seja um projeto integrado de país. Eu acho que lá pode ser um ambiente muito propício e interessante para a população brasileira, né, através da cultura, através das manifestações que podem acontecer, enfim, se conectem com esse tema, se conectem com essa agenda e a gente passe a ter um novo olhar coletivo como país para isso. E eu acho que isso vai ser fundamental para a gente, para o território da Amazônia, né, que eu acho que é um pouco do tema da conferência, a gente ter a possibilidade de discutir e construir uma outra perspectiva do que é progresso para a região. Acho que pode ser um ponto de partida para que isso aconteça. Recentemente eu estive numa comunidade da Natura, a gente foi fazer algumas entrevistas com jovens comunitários, filhos dos primeiros cooperados dos anos 90, e a gente tentou escutar deles o que era progresso, o que era a perspectiva de futuro deles. E a gente escutou coisas como a perspectiva de futuro deles é ter uma Hilux, a perspectiva de futuro deles é trabalhar com madeira e ter uma Hilux. Então acho que em termos culturais, né, em termos de construção de um ambiente propício, a gente queria que fosse o começo de uma discussão para a redefinição de uma ideia de progresso para o território da Amazônia, que envolve uma perspectiva de industrialização específica para o território, como a gente falou das agroindústrias, que envolve uma outra perspectiva de uso da terra e de agronomia na região, que envolve o papel das mineradoras. Então, a gente acredita como Natura que pode ser um espaço muito propício e fértil para a gente abrir a discussão sobre uma nova perspectiva de progresso local. É isso. Perfeito, Geraldo. Marcelo. Do ponto de vista burocrático da convenção,
com apreensão eu aguardo duas soluções importantes para o mercado de carbono brasileiro. Um depende do Brasil somente e o outro depende da somatória dos países. Do Brasil é o 6,2, a gente precisa definir logo o que a gente quer, porque isso vai implicar diretamente nos investimentos florestais. E o 6,4, porque se vier essa estrutura de permanência eterna, a gente dá um tiro de bazuca no pé, arranca os dois pés e elimina de uma vez por todas essa estrutura florestal aqui no Brasil. Então eu espero que o Brasil cuide de sua parte e o mundo cuide da outra, mas que a gente finalmente saia com isso pronto. O segundo ponto, Maria, que eu vejo assim com grande satisfação, é o desembarque maciço do setor financeiro dentro dessa discussão climática. Eu acho que o pessoal captou, de uma vez por todas, que financiamento nada mais é do que dívida. E não tem ninguém que gosta mais de dívida do que o setor financeiro. Eu acho que caiu na real que não são os países e a filantropia que vai resolver os problemas climáticos do mundo, mas o financiamento. O financiamento, diga-se, dívida. E aí vamos lembrar de um negócio que o Brasil é exímio nessa parte. Tá? Há 30 anos atrás, não precisa nem mais do que isso, há 30 anos atrás, basicamente 100% do financiamento agrícola e pecuária nesse país era dado através de plano safra de grana subsidiada do governo nacional. E aí foi se criando CPRs, CRAS, LCAs, FIDICs e assim por diante. Hoje, entre 65% e 70% do financiamento de um plano safra brasileiro, que na faixa de 1 trilhão e 200 bilhões de reais por ano, é o custo, né, vem do setor privado, através dessas ferramentas. Eu acho que o setor financeiro enxergou que há e poderão existir ainda muito mais ferramentas de financiamento climático, ou seja, de criação de todo esse processo de dívida, né, no mundo, mas é por aí que a gente movimenta. Tá? Então eu vejo com satisfação a chegada do setor financeiro forte nessa agenda, e eu espero que a gente tenha novas soluções saindo a partir desse momento aqui na COP. Sob um ponto de vista local, eu espero que a gente consiga amadurecer as nossas discussões, e principalmente entre os extremos, né? A gente precisa aprender a ser um país onde nada pode e se mover para um país onde tudo pode diante de regras definidas e seguidas pela sociedade. Muito bom, Marcelo. Vivian? Vou dar minha perspectiva aqui, que acompanha o assunto globalmente por uma lógica de cliente, principalmente, e riscos e oportunidades. Eu acho que o mundo está precisando dessa COP no Brasil, para mostrar que a descarbonização não é uma questão política, é uma questão que precisa ser endereçada, é uma questão de investimento, uma questão de economia. E não ficar nessa discussão se eu vou botar meta, se eu vou tirar meta, se existe, se não existe. A gente vive hoje um mundo que está muito angustiante para a gente conseguir avançar com essa agenda, que já está toda mapeada. E a gente vê aqui no Brasil, como todos nós falamos, um monte de soluções que podem ser replicadas e que estão em linha com o que a gente almeja, o que o mundo precisa. Então, acho que a gente está precisando desse momento no Brasil para uma COP. Eu acho que ele vai ser curto, porque eu acho que vai ser pouco tempo para conseguir mostrar e convencer o mundo de que é possível e de que a gente tem que perseguir essa agenda. Então, eu acho que isso a minha perspectiva é que a gente tem esse shift político, né, porque a COP é um momento político, basicamente, de que a gente tem esse realinhamento em direção que esse caminho tem que ser perseguido. E não ficar nessa discussão se vamos ou não vamos. Não, temos que ir, dá para fazer. Como é que a gente vai fazer? E aí depois tem que continuar isso, nos grupos técnicos. A gente não pode viver em função da COP. A COP é só um marco muito importante. Muito bom. Acho que teve várias coisas aqui de provocações. Primeiro, acho que todo mundo aqui mostrou que existem muitas soluções. Existem soluções de várias oportunidades no setor energético, bioativos, muitas oportunidades, na verdade, na Amazônia. O setor minerador tem oportunidade de criar valor agregado, mas também a gente conversou muito aqui de que a política pública e a política de Estado e as ferramentas, as taxonomias, a certificação, e a gente ser muito assertivo sobre a importância que isso tem com relação à nossa competitividade. Então, aqui talvez um trabalho que a gente precisa pensar um pouco mais adiante. Aí, no teu ponto, Vivian, pensar no legado, né? Porque não é a COP, é a gente continuar mais adiante da COP, de realmente pensar como é que a gente pode conjuntamente
ir adiante para poder levantar essas soluções. O Marcelo está falando do mercado carbono, o Brasil precisa um posicionamento de Estado claro, tem toda a razão. 6.2, que são os acordos bilaterais com outros países, a gente precisa decidir se a gente vai ou não vender excedente de crédito de carbono e vai definir com clareza, de alguma forma, o que é esse crédito adicional, ou se a gente vai ficar esperando até reduzir todas as nossas emissões para poder entrar no mercado. E, em geral, também o 6.4, que você estava falando, que é os acordos internacionais, sobre como é que a gente vai balizar, né, as metodologias de remoção de gás de efeito de estufa de restauração, por exemplo, volta também ao mesmo problema da biomassa, da permanência, do uso da terra, que precisa um posicionamento claro, inclusive não só de Brasil, mas de sul global. Então, eu acho que existem aqui, acho que a gente levantou aqui muitas oportunidades de inovação. O Brasil tem muitas soluções, mas para a gente poder escalar, a gente precisa realmente de um trabalho bastante árduo aqui de continuar trabalhando com política pública, pensar em mecanismos de financiamento. Acho que houve um posicionamento importante de quanto a inovação precisa de capital paciente, da importância que tem também mecanismos inovadores de gestão de risco, como o Emílio estava mencionando, mas eu acho que a gente também já tem, como o próprio Marcelo levantou, alguns mecanismos que o Brasil está inovando, como o EcoInvest, que tem destravado recursos. Então, assim, agradecer esse painel maravilhoso, eu aprendi muito, espero que quem também participou aqui tenha aprendido. A gente acabou 15 minutos antes, mas eu acho que é muito bom, porque assim a gente pôde também ter uma conversa intensa e pôde trabalhar todos os temas. Obrigada.